Idade chegou aí, mulher, bateu na tua porta, pediu licença para chegar nesse período de menopausa. Muitas mulheres sofrem aí de tamanha ansiedade e nem se dão conta que estão no período vulnerável à ansiedade na fase perimenopausa, principalmente. Ela bateu aí na tua porta e você não abriu, ou você abriu e está aí na batalha desse enfrentamento aí na menopausa, que é comum para muitas mulheres. Chega para mim, chega para você. E a ansiedade é algo que a gente convive com ela? Sim, com certeza. Diariamente estamos convivendo com a ansiedade. Ora melhor, ora alterada, ora qual peso e medida você dá para a tua ansiedade, né? De 0 a 10, a gente está vendo muitos jovens com muita ansiedade, né? Ansiedade no futuro, muita ansiedade até do passado, de coisas que não fizeram, ou nós mesmos mulheres, nos sentindo culpada por coisa que nós não fizemos. E a gente vai tentar, aqui nessa live, conversar sobre que não é permitido perder o controle emocional aqui. Mulheres que já me seguem, comecem aí a ficar calminhas, porque tem muita coisa nessa live para você. Mas, acima de tudo, é preciso você estar aí disposta a enfrentar tudo e todos para alcançar uma vida mais alegre, uma vida mais feliz. É assim que a gente vai pensar na tarde de hoje. E aí, hoje a gente vai conversar o que está acontecendo aí dentro de você para ser esse gerador de ansiedade aí na tua vida. E como é que nós ganhamos mais clareza, orientação, ganhamos arrumando a nossa cabecinha, se a gente não entender que este período é um período oportuno para que nós comecemos a enxergar. Então, esse período de climatério e menopausa é oportuno. Oportuno, então, para ter ansiedade? Não é que seja oportuno para ter ansiedade. É oportuno para você se olhar de forma diferente. E a ansiedade, para muitas mulheres, ela vem, com tudo. Ela vem com tudo e tudo que você puder imaginar. Porque a ansiedade, ela dá aquela vontade de chorar, ela vai alterar o humor, ela vai te trazer baixa energia, ela vai também, nesse caminho aí, ter ataque de pânico. Muitas mulheres começam a ter medo de enfrentar, mulheres que dirigiam começam a não querer dirigir, mulheres que iam para o trabalho começam a não querer mais ir para o trabalho, mulheres que começam a se desencorajar para a sua vida diária. E muitos companheiros, homens, começam também a perceber isso nas suas esposas, companheiras, namoradas, que nesse período ela começa a não querer enfrentar, ter medo de sair, a querer ficar só em casa, também é muito comum nessa fase de menopausa. Mas para a gente assim introduzir o tema, aprender a ter essa clareza, vamos pensar aqui que você não está ficando louca porque você está apresentando quadro de ansiedade. Não está louca. Muitas mulheres relatam que sentem taquicardia, dores no peito. Eu já vi dizer uma irritabilidade extrema, sabe o forinha em todo mundo? Aquela irritabilidade que acaba sendo viciosa e você acaba às vezes não saindo daquele ciclo vicioso, está sempre dando uma espetadinha, porque você também fica mal-humorada. É também um relato disso. Eu não estou com muita paciência, sabe? Tudo me irrita, até música está me irritando. O que acontece de fato? Isso está ligado ao climatério? E aí, o que a biologia fala isso? Né? O que a biologia nos explica sobre o estrogênio e a progesterona, que são os hormônios femininos, e que nesse período de menopausa há um declínio? O fato é que a serotonina, que é um dos neurotransmissores, está lá no nosso cérebro, ele começa a alterar, é como se eles se desconectassem, é como se eles se soltassem, e aí não se prendendo
a falta desse hormônio, ele não chega, e aí pode, com certeza, nesse declínio, se você hoje for fazer um exame de sangue, isso é muito interessante você, mulher, saber disso, para saber se você está na menopausa, você não vai ter esse diagnóstico, exatamente pelas oscilações em que essas oscilações que você passa, barulho aqui de moto, essas oscilações que você passa e não vão te dar uma resposta, vão te dar um resultado num período de pico e mais na outra semana você já está com uma diminuição, então vão te dar um outro resultado. Então, tanto a serotonina, que vai aí alterar teu humor, teu apetite, o teu sono, tem a dopamina, que dá motivação e do prazer, e tem a GABA, que dá aquela sensação de calma, né? Que dá aquela sensação, sabe aquela mulher que está gestante, não tem aquele sono gostoso? E aí, ele também, a GABA, controla essa ansiedade. Então, esses neurotransmissores, eles são muito importantes. Então, durante a menopausa, vai chegar uma quantidade menor, as portas vão abrir e na hora que vai receber esses neurotransmissores, assim, falando assim para ficar claro, você vai perceber ali, vai entender que falta, que diminui para entrar naquela portinha. E aí, faltando isso, vai faltar esse hormônio, né? Vai te trazer a calma, que vai te trazer esse sono, como por exemplo a progesterona, que ajuda muito as mulheres no sono na terapia de reposição hormonal. E essas alterações na mulher na menopausa significa dizer que a mulher está muito vulnerável à ansiedade. Por exemplo, a Patrícia, conhecida, de 50 anos, ela foi diversas vezes ao cardiologista. Ela sentia muita palpitação, mas muitas palpitações. E ela começou a ter insônia, inclusive até para fazer suas necessidades fisiológicas, ela sentia dor no peito. E ela foi procurar um cardiologista. O fato é que ela fez vários exames e não encontrou nenhum achado, nenhum risco cardiológico. 50 anos de idade. E o que ela começou a pensar? Olha, isso então não é problema cardíaco. Você sabe que isso tranquilizou a Patrícia de forma que, achando que era problema de coração, que estava com uma gravidade aí, porque toda hora vinha essa palpitação, essas extracístoles que entram, que vem pela boca, dá uma espécie de sufocamento, ela começou a se acalmar, mas com essa ideia de estar doente. Não, não estou doente. O que eu estou passando? Por exemplo, a Marta, um outro relato de 52 anos, ela disse que se sentia muito sozinha nesse período, muito sozinha, mas com muita gente dentro de casa, né? Então, às vezes a gente vê família com 5, 6 pessoas numa mesma casa e aquela mulher na menopausa se sente sozinha, sem acolhimento. E a gente percebe o quanto que a família é importante nesse processo para não ser o gerador também de ansiedade. E a gente vai ver por quê. Porque a falta, a mulher ela se sente cobrada e ela também se autocobra por fazer tudo. E além desses problemas internos da mulher, nessa autopressão, ela também tem os fatores externos que pressionam ela, como por exemplo dar conta de tudo, como por exemplo sem perceber que não tem apoio familiar, sem perceber também que é julgada o tempo inteiro. Até nesse processo, a mulher que vai não só procurar ajuda médica, muitas vezes também ela não é acolhida e também é julgada. Muitas mulheres já passaram por isso que eu estou falando. Ela também é julgada. Ah, chegou dona fulana, ela está sempre poliqueixosa, ela já não tem nada no coração, mas ela sempre vem. Na realidade, ela não tem nada no coração. Ela já fez exames, ela já comprovou que não tem nada. Mas o que ela tem, então, que vai trazendo para ela essa necessidade de buscar ajuda médica todas as vezes, para se sentir apoiada, para ter um conforto, que de fato não está acontecendo nada com ela, porque só quem tem ansiedade é que sabe o que eu estou falando. Ela não te deixa dormir, ela não te deixa descansar, ela palpita, ela toca, ela está sempre como se você tivesse
numa internação íntima, internação hospitalar, que eu quis dizer, mas numa prisão. Ela está sempre ali frequente em você. E o que acontece também nessa fase? Essa invisibilidade. Essa invisibilidade da mulher na menopausa, esse julgamento da mulher ter que ser jovem, também traz essa prisão. E aí, quando aquela mulher começa a ser poliqueixosa, eu costumo dizer que mulher doente é mulher para sempre, porque, na verdade, muitas das vezes esses sintomas não são sintomas, e aqui a gente está falando sobre ansiedade, que vai levar ela a uma doença grave, e sim a uma doença mental, se ela não prosperar em buscar essa ajuda e se ela não tiver esse apoio familiar. Então, a psicologia, ela reconhece até a falta da validação emocional piora dos quadros dessas mulheres. E o suporte familiar nessa fase ele é muito importante. Mas o que de fato é o papel essencial da família nesse cuidado? O que a família pode ajudar, né? A família precisa ouvir essa mulher sem julgamentos. Essa família, ela não minimizar o sofrimento dela, como dizendo assim, reclama de tudo, isso é besteira. Essa coisa de que é besteira, que isso vai passar, que isso é a invenção da cabeça da mulher, que não tem nada. Tem alguma coisa. Essa mulher, ela tem alguma coisa. Mas ela precisa também ser ouvida, por exemplo, na distribuição das tarefas domésticas, para ela não ficar sobrecarregada, para ela não virar dramática e nem poliqueixosa, porque todo dia ela vai repetir a fazer aquelas atividades e muitas vezes ela não consegue ali validar os sentimentos dela. Ela não consegue falar o que ela está sentindo. Ela vai na queixa, ela vai na reclamação e ela não valida. Então é preciso que essa família seja acolhedora para que possa ajudá-la nesse enfrentamento, para que essa ansiedade não seja aumentada e alargada durante toda uma fase. E são 40% da vida da mulher na fase do climatério. E você vê esse percentual. Como viver aí sem trazer, de fato, essa mulher ao ritmo de uma vida normal e muito mais feliz. Porque a gente vai ver aqui no decorrer dessa live que a gente, como mulher, a gente também precisa dar limites nessa fase, para que a gente não seja sobrecarregada, por exemplo, com as tarefas de dar conta de tudo. Já demos conta de tudo. A mulher nessa fase, ela já educou seus filhos, ou então ela está com os filhos na puberdade. A mulher nessa fase, exceções, né, ainda não estão, que a gente vê com o advento das tecnologias de fecundação, com o advento das tecnologias, né, de processos hormonais. A mulher consegue ainda colocar o seu óvulo em funcionamento, o seu útero em funcionamento para gestar. Mas é muito raro os casos, ainda é muito discutido também as desvantagens e riscos nessa situação. Mas o que a gente vai percebendo é que ela precisa dar limite, até porque nós, mulheres, já viemos com o ritmo da boa vontade, é cultural, de estar sempre ajudando e colaborando o outro. Mas ela também não pode ser boba nessa história. Você aí que está me ouvindo, dê limites. Porque se a ansiedade por fazer tudo, ela pode ser geradora de um processo de doença mental, é necessário parar o freio. E a gente vai ver aqui até o final dessa live quais são as recomendações que nós podemos, que eu posso te dar, para que você vá implantando. Porque existem muitas estratégias para esse momento da mulher na menopausa. Para que ela, por exemplo, enfrente os desafios da meia-idade. Porque, além da menopausa, a vida continuando. Os problemas da vida estão continuando. Eles não deixaram de existir porque você tem ansiedade. Ele não deixou de existir porque você está na perimenopausa, menopausa e pós-menopausa. Não deixou. E aí você está vivendo uma fase da menopausa e mais os seus problemas. E você tem, que é a vida continuando. E além disso, ainda está passando para o início do envelhecimento. Então são muitas questões agregadas que levam a mulher essa ansiedade ainda ser ainda mais aumentada por conta dessas mudanças hormonais. E é um período também que a gente tem que pensar
que é um período de oportunidades, de enfrentamento somente, mas de oportunidades, porque aí a gente também pode despontar por ser criativo, que nós somos, por ser criativo. Bem-vinda, Mariana. Se você está aí escutando depois o replay dessa live, dá uma aceleradinha que eu vou cumprimentar aqui a Cida, a Mariana, a Inês, a Elba que está chegando. Seja muito bem-vinda, o Luciano, Josué, aqui nessa live. Nós estamos falando hoje de ansiedade na mulher na menopausa. Sejam muito bem-vindos. E essas mulheres, aproveitando essa fase, porque é impressionante como é que a vida dá sinais para a gente. E aí desperta nessa fase com um grau de ansiedade. Flávia, mas aí eu já tenho ansiedade. Quando chegar no período mesmo, né, do climatério, isso pode aumentar? Sim, pode aumentar. Assim como outras doenças também, quem já faz tratamentos, né, na área da psicologia, na área da psiquiatria, pode também aumentar. Mas eu vou te ensinar um caminho aqui, e a partir de então você já vai começar a fazer, a otimizar, usar algumas estratégias que você vai conseguir perceber o que de fato era o que eu possuía, tenho, e o que de fato está trazendo a mais desse processo. E a mulher que já está aqui, ela já vai entendendo que o cuidar de si ele é fundamental para que esses processos não sejam aí otimizados e até estimulados a mais daquilo que eu já tenho, aquilo que eu já dou conta. E a gente vai percebendo que é o momento, então, vamos dizer assim, já é um sinal, né? A ansiedade, quando surge, quando ela chega, que ela não bate na porta de ninguém. Quer entrar? Posso entrar? Não. Quando a gente vê, ela já está instalada. E ela não começou naquele dia. Ela já entrou, ela minou, feito uma parede que tem um monte de rachaduras, e que você olha, ué, tem uma rachadura aqui nessa parede. Essa rachadura, quando aparece, ali já entrou muita coisa, muita água, já minou muita água, e aí quando você viu, apareceu a rachadura. E a infiltração ali já está instalada há muito tempo. E assim é a menopausa, e assim é a ansiedade. E essas transformações, quando eu falo que a ansiedade dá o sinal, essas transformações, elas devem ser positivas e transformadoras, e aí a gente vai falar aqui da mulher criativa. Porque você vai ter que dar nó em pingo de éter, não é isso? Para você enfrentar essa ansiedade. Porque ela surgiu minando na sua estrada. Você aceitou. Você convive com ela. E agora ela está trazendo tanto prejuízo para você, que como eu falei aqui, vontade de chorar você vai ter, porque você vai ter alteração do humor. Você vai ter oscilações desse humor. Você vai ter falta de energia, e aí também a ansiedade, também sensação de ataque de pânico, como eu dei exemplo aqui da Patrícia e da Marta, desânimo e falta de coragem para enfrentar as coisas. E aí, Flávia, como é que a gente faz? Porque a gente está ansioso nessa fase, a gente tem as preocupações da luta, da vida diária, e a gente tem também aí o início do nosso envelhecimento. Todas as coisas estão agrupadas, porque nós somos pessoas, nós somos indivíduos, nós somos exclusivos. E como que a gente vai sair disso tudo para ser o menos gerador de ansiedade para a minha vida? Primeiro de falar, sabe um pêndulo? Um pêndulo assim, vamos pensar no pêndulo. Aqui, né, ele faz isso, né? Toca no relógio, vamos dar um exemplo assim. Estou criando esse exemplo agora. Um relógio, tem um pêndulo. Considera que aqui é o futuro. Considera que aqui é a tua vida presente. E considera que aqui é o teu passado. Você quer juntar tudo de uma vez? Pensa. Você quer juntar tudo de uma vez? Você está preocupado aqui com o futuro? Você traz as tuas culpas do passado? E você tem tua vida aqui para viver? Será que existe uma forma de eu trazer a vida presente para a minha vida e florescer onde eu estou? Começa a florescer, começa a pensar no teu hoje. Né? Tem até uma recomendação, né, do Senhor Jesus, quando ele diz: não se preocupeis com o teu dia de amanhã, porque a cada dia já basta o seu mal.
Será que a gente pegando um pouquinho desse ensinamento bem clássico, ele traz para a gente assim, olha, peraí, olha para o teu presente, onde você mora, as condições que você vive, seja ela qual for, olha para o teu presente, para a tua realidade. Não fica aqui querendo enfrentar um futuro que você nem sabe. Nós vamos ter que viver com a incerteza do futuro. E viver com a incerteza do futuro significa dizer assim, dá medo, dá insegurança, dá preocupação, dá ansiedade. E a gente está falando ansiedade, dá tudo isso e está tudo bem, vai continuar dando, não vai sair do lugar tudo isso. Mas aí como que eu vou medir isso? O que eu posso? Como é que eu posso olhar tudo isso? Como é que eu posso pensar em tudo isso? Vai lá na tua esteira mental. E você tem um corpo, mas você tem uma mente. E essa mente, quem manda nela é você. Senta no lugar, agora nesse momento, não sei qual condição que você está, se fazer um exercício, senta, fecha os olhos. E o que vem no teu pensamento? O que vem? O que vem no teu pensamento? Ele é do passado? Ele é do futuro? Aí você vai dizer, não, Flávia, ele é do presente, porque eu estou com um monte de problema aqui para resolver. E aí? Os problemas vão sempre existir. Eles não estão existindo hoje para você. Eles continuam existindo e vão sempre existir. E aí, ele não pode ser o gerador, porque se ele sempre vai existir, se eu for ansiosa por isso, na realidade todos nós somos ansiosos, mas se eu aumentar o meu grau de ansiedade por isso, eu vou adoecer. E nessa fase de enfrentamento, algumas mulheres, por não conseguirem resolver os seus problemas, elas vão começar a se sentir oprimidas, vão ter raiva, vão estar fora do controle, vão estar entorpecidas, muitas das vezes até angustiadas, passando por privações emocionais. Elas podem, às vezes, até procurar substâncias nocivas nessa fase, uma comprovação de pesquisas que a mulher, na ansiedade, ela busca mais o uso do álcool do que os homens. De fato, elas estão muito mais propensas a buscar alívios em substâncias alcoólicas, muito mais nas mulheres, né? Mas aqui a gente precisa saber aqui que a maioria dos problemas psicológicos, eles não estão relacionados à menopausa. A menopausa não é doença, ela é uma fase e pode se defrontar com mais intensidade ainda aqueles problemas psicológicos que a mulher já havia instalado na sua mente, no seu inconsciente. E existe aquela frase assim, tá difícil de ser eu, né? Tá difícil de passar por essa prova da ansiedade, eu tenho que lutar intimamente, é um combate diário. Muitas pessoas buscam até ajuda medicamentosa, psicológica, e tá tudo bem por isso. Mas muitas mulheres buscam ajuda psicológica e ajuda de tratamento médico, medicamentoso, com o objetivo de curar a sua ansiedade. E eu vou dizer para vocês assim, quem cura de fato essa ansiedade, né? Nós nunca deveremos deixar de fazer a medicação e nem de fazer o acompanhamento psicológico. Mas o que o Dr. Gregory, no livro Pilares do Autocuidado, ele fala, ele é um psiquiatra renomado, ele também tinha tido casos de depressão e passando essa fase toda de tratamento, ele foi fazer a faculdade de medicina. Então, ele traz muitas experiências voltadas para o atendimento do consultório dele. Um dos atendimentos, ele diz, o paciente vinha várias vezes à minha consulta e eu percebia que ele havia tido uma melhora. O fato é que não existia uma melhora muito grande, mas existia uma melhora, porque as reações químicas aconteciam. E ele me pedia, tem como ajustar mais a medicação? Porque eu melhorei, mas eu acho que mais um pouquinho eu melhoraria mais. E aí o Dr. Gregory medicava, ajustava, trocava o medicamento, aumentava os miligramas e ele retomava. Só que ele tinha os mesmos problemas. Ele não ficava curado. Porque existe aí, explicação até do Dr. Gregory, uma parte que cabe a você.
que não cabe ao médico, que não cabe ao psicólogo, que não é só do apoio familiar, como a gente já falou aqui. Existe uma parte que é tua e que não tem como, nessa fase, ser diferente. Porque se você não cumprir ali com o teu papel e entregar, né, de bandeja a tua ansiedade, achando que você vai ser tratada assim, não vai acontecer. Vai a melhorar, mas não vai acontecer. E a gente vai ver aqui algumas estratégias para ver se você já começa a pensar. Mas não pensa que nada de nenhum tratamento em nenhuma fase da tua vida, como foi do ciclo, como foi lá da puberdade, do ciclo menstrual, da mulher adulta, da gestação, caso você tenha tido, e agora da fase menopausal, dá salto. Porque a natureza, ela não dá esse salto de melhoria, é a fase que você está passando. E na menopausa não é diferente. Então, qualquer recomendação que você tenha, que esteja aí no seu papel para fazer, para melhorar, aquilo que o Dr. Gregory mencionou no livro e aquilo que eu estou te falando também aqui através dos meus estudos, você tem que fazer a tua parte. E essa parte para o ansioso, ele quer um resultado mágico. É um resultado que amanhã ele já comece. Foi fácil chegar? Foi fácil. Não teve um caminho? A parede não ficou infiltrando lá e você bateu na tua porta? Ó, ansiedade, chegou, pode entrar, querida. Não foi assim. Já estava ali e você não estava percebendo. Então, o fato é que, mesmo assim, o tratamento que é teu, seja a número um, seja a protagonista da tua história, seja aquela que vai contar uma história diferente na tua vida, para os teus filhos, para os teus netos, para a tua família, para você, para si própria. E por que a mulher na menopausa ela adia tanto o autocuidado e sabedora de nós que estamos aqui, sabedor de tudo isso que acontece no cérebro das mulheres, que inclusive tem um trabalho, um estudo que vai ser esse ano, acredito eu, tenha tido já um resultado nas pesquisas quanto a essa questão do Alzheimer, e a terapia de reposição hormonal, ela vai tratar também, né, essas demências, ou se ela só previne, um estudo aí grande sobre isso, tem poucos estudos para mulheres, né? Eu tenho observado muito isso, tem muito pouco estudo de ensaio clínico com mulheres. E que tipo de autocuidado a gente está adiando para chegar nessa fase com muito mais intensidade na ansiedade? O que a gente está adiando? Porque o fator biológico, ele acontece. Mas o que a gente pode estar adiando que pode trazer aí um resultado melhor? Primeiro, nós não somos partes do corpo dividido. Então, a insuficiência é ovariana, mas ela altera o meu cérebro, ela altera, por isso que traz ansiedade, alteração de humor. Então, você vê que esse mecanismo das glândulas, eles não são separados, tem aí um eixo, é como se fosse uma estação de metrô, em que esse hormônio, ele sai de uma linha e vai para outra linha. Tem um funcionamento aí, um eixo hipotálamo, hipofisário, mas tem também um eixo das glândulas. E aí a gente vai pensar, né? Tem a glândula tireoide, tem o timo, tem o processo digestivo, o pâncreas, né? Tem as gônadas, tudo isso diz pra gente assim, ó, tem um outro eixo aqui passando. Tem dois eixos que circulam, porque nós não somos individualidade, mas nós somos sistemas. Então, nós não podemos nos tratar separadamente. Ah, eu vou fazer um tratamento. Isso tudo está afetando também os outros sistemas. Não, tudo que eu como está relacionado também ao meu sistema. Pensa aí. Não é só o que eu me alimento aqui vai cair na minha corrente sanguínea. Por isso que os alimentos interferem também nesse grau de ansiedade. Atividade física, por exemplo. Vamos pensar aqui numa estratégia. Mulheres que começaram a caminhar 10, 15 minutos já começam a perceber alterações. Olha, gente, caminhada, 10 minutos, 15 minutos por dia, começa também a melhorar os sintomas de ansiedade. Pouco, pouco. Por quê? Porque você está no seu presente.
Você não está no seu passado, você não está no seu futuro, você está no seu presente. Você está ativando um mecanismo, né? Serotonina, dopamina. Olha, liberando endorfina. Olha que coisa boa que você está fazendo para o seu corpo e você nem se dá conta. Tem como médico fazer isso, gente? Tem como psicólogo fazer isso? É você que vai ter que fazer. Então não adianta. A minha cabeceira está cheia de medicamentos, porque eu já fui ao médico, eu já fui ao psicólogo, mas estou ali em cima da cama, porque apesar de tudo eu estou com crise de ansiedade. Mulher, vai ter que levantar da cama. Vai ter que levantar da cama. Como diz o filósofo Leon Denis, ele diz para a gente no livro O Problema do Ser, o Destino e da Dor, que uma das maiores potências da alma é a vontade. E aí essa vontade não é fraca. Essa vontade ela tem que ser forte. Porque a vontade forte é a vontade que vai fazer você levantar da cama. E isso é um mecanismo de livre-arbítrio, um mecanismo de decisão, que não é a decisão de ir ao médico, é a decisão desse autocuidado. E esse autocuidado, a gente já explicou aqui, que ele não é externo, batom, cabelo, não é isso. Nem estou dizendo que a gente não tem que fazer, mas esse olhar, ele é muito mais intenso e muito mais profundo e é aquele que vai propiciar para você uma qualidade de vida que você nem imagina. Então você aí, mulher, que está na ansiedade, que está nessa fase da menopausa, principalmente, ou no ciclo menstrual, que para te falar a verdade, nem é muito diferente às vezes, sabe? Eu lembro lá no meu ciclo menstrual que minha cabeça, sabe? Olha, quanta coisa acelerava na minha cabeça. Quanta coisa acelerava. E a gente passou, não passou? E a gente enfrenta. Se tiver alguma mulher que esteja enfrentando os ciclos menstruais, sabe que tem a fase folicular e sabe que tem a fase lútea. E sabe que nessa fase a gente também não era fácil. E você não passou? Por que que agora, na menopausa, a ansiedade instalou aí em você e você deixa ela entrar e não toma providência? Mulheres que estão desenvolvendo ansiedade nessa fase, que estão chegando à depressão, síndrome do pânico. Por quê? Porque está permitindo essa infiltração chegar e não está parando esse trem. Não está parando, não está chamando pedreiro, não está consertando a parede. Mulher, levanta. Levanta. A alimentação é importante nessa fase, mulher, muito importante. Então não vai se alimentar de coisas que também podem ser geradoras dessa ansiedade. E a gente vai ver que isso vai acontecer quando você faz aí a correção. Né? Nós estamos aqui falando de enfrentamentos da menopausa, sabe que se tem muita alimentação que nos ajuda, como por exemplo, a ter mais triptofano, tirar o açúcar. Eu falo tirar, gente, eu não falo nem diminuir, eu falo tirar as vitaminas do complexo B, porque quando também temos essa fase de ansiedade, temos aí o desânimo que carrega junto. Sabe? Uma vez perguntaram, e aqui conversar, parar aqui a parte de menopausa e conversar. Perguntaram pro diabo quanto custava o ciúme. Ele disse R$ 5. Perguntaram quanto custava a inveja, ele falou R$ 3. Perguntaram quanto custava o egoísmo, ele falou R$ 1. Perguntava quanto que era a vaidade, 50 centavos. E o desânimo? Ele falou R$ 1.000. Mas por que, diabo, que o desânimo é tão caro? Aí ele respondeu, porque é fácil, paga logo tudo, porque quando a pessoa compra o desânimo, ela já comprou tudo. E qual é essa analogia dessa prosa aqui que está no livro do Richard Simonetti? É que ele diz assim pra gente, olha, muito cuidado com o desânimo. Enfrente o desânimo de forma avassaladora. Avassaladora, porque ele vai te levar a outros acometimentos. E aí eu vou trazer aqui para a tua saúde física e mental. Porque tu está comprando o kit todo. Então vai acionar o botão, sim, mulheres na menopausa que vão apresentar ansiedade, outras pouco, outra maior ainda. E por que eu falo pouco?
Porque sabe aquela mulher que já tem um comportamento zen? Já tem um comportamento zen. Quando ela adentra a menopausa, ela vai ter alterações sim, mas ela tem um comportamento zen. Sabe aquele comportamento que eu digo assim, mas pacificador é dela, ela já traz essa estrutura mental. Aí tem várias situações, né, do comportamento familiar que ela traz, onde ela foi, a cultura, onde ela foi educada, o que, que ela estudou, o que, que ela aprendeu. Por isso que nós somos diferentes uns dos outros. E tem aquelas que já trazem, né, no seu papel, um ritmo mais acelerado. E aí, quando chega nessa fase, mulheres que não estão parando, não para, não faz pausa, não para, não faz pausa, não se permite. Ela tem tantas coisas para fazer e ela vai fazendo, muitas vezes sem até uma organização, mas ela vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Mulheres que acordam ou não dormem 4 horas da manhã e vai fazer faxina. Tá tudo bem, faz tua faxina, mas tenha pausas. Tenha pausas e você vai entender por quê que compromete muito esse fator ansiedade. E esse processo, mais ou menos assim, umas 3 semanas, a gente já começa a perceber melhora no aqui e agora. Mulheres na menopausa que estão enfrentando a ansiedade. As que já trazem comportamento psicológico, que já fazem tratamento, servem também como medidas especiais, mas elas já fazem o tratamento. Estamos falando aqui da mulher que ela apresenta ansiedade nessa fase, o que, que ela deve fazer? Porque ela não precisa buscar um atendimento médico e psicológico. Ela pode contornar a ansiedade dela. E muitas mulheres na menopausa não precisaram buscar um atendimento psicológico e nem medicamentoso para essa fase. Porque senão você vai ter que tomar remédio para tudo. Você vai ter que tratar tudo, porque todo o teu corpo, o teu sistema sofre por alterações. E aí você vai estar com aquela mesinha da cabeceira cheia de medicamentos, mas se você não agir, não levantar, você aí não vai ter uma fase, essa fase do ouro que eu estou falando aqui para você, que é possível, só é possível. Você começar aí a ter o sinal, o divisor de águas para você começar a ser uma mulher diferente, colocar o seu criativo aí para funcionar. Então vamos falar aqui, por exemplo, respirar. Quer rir? Vou contar para vocês. Eu nunca respirei pela boca. Nunca respirei pela boca de exercício. Sempre pelo nariz, nas atividades físicas. Uma vez, numa sessão de yoga, a professora falou, vamos respirar pela boca. Eu não sabia respirar pela boca. Eu achei tão confortável respirar pela boca. Eu nunca tinha respirado, eu nunca tinha observado. Mas já teve ocasiões na minha perimenopausa, em torno dos meus 40 anos, 42 anos, que eu fazia exercícios respiratórios, principalmente aos domingos, em que eu lembro que eu batia no meu peito e puxava um ar e soltava. E soltava. Façam como é importante olhar, perceber a respiração. Não paga para isso. Perceba a sua respiração. Ele entrando o ar dentro dos seus órgãos, indo até os seus pés. Inspirando e expirando devagar. As mulheres na ansiedade, elas não conseguem fazer isso de uma forma muito fácil, mas à medida em que ela vai fazendo todos os dias, para respirar. Se dê esse tempo, 5 minutos. Senta, respira, observa a tua respiração. Observa. Isso está escrito nos livros. Dr. Gregory fala isso. Respira. Pausa. Porque se você ficar nessa eletricidade sem se permitir olhar para si,
você vai perder aí uma grande oportunidade de vivenciar uma menopausa mais calma. Para, respira, dê atenção ao presente, agora o presente. Você está respirando, se permita fazer essas pausas. Eu sempre fiz. E as minhas filhas ficavam rindo de mim porque eu fazia assim, batia no meu peito para sentir meu peito. E era um movimento que eu comecei a fazer, assim, comecei a fazer antes de dormir, ao acordar, cantar, canta, sem ouvir a música, canta você, canta, sem repetir, canta, porque você vai passar um tempo, ou já passou, de que você nem conseguiu acompanhar as músicas que estavam sendo tocadas na atualidade. Porque você precisou se dedicar ao trabalho, à família, à vida profissional, aos estudos, e você quase não ouviu música. E você quase às vezes não teve tempo de assistir programas, então você não acompanhou. Canta. Nem que sejam as músicas que você já cantava. Leia. A leitura, ela estimula a sua mente. Ela te prepara. Reflita naquilo que você está lendo. Estabeleça 15 minutos de exercício. 5 cantando, 5 respirando, 5 lendo. Troca no horário do almoço. Deixa o celular e pega o livro. Mulher, se você não aprender a fazer essas pausas, a reaprender, que nós fazíamos lá quando éramos criança, talvez adolescente. Se você não reaprender, você não vai reaprender a se tornar uma mulher leve, uma mulher sem muito peso. E o que nós queremos aqui? O enfrentamento da menopausa para as mulheres que querem se sentir leves. Mas para isso precisa da tua parte. Precisa da tua ação, do teu agir. 3 semanas fazendo, depois você para, em menos de 3 semanas. Para e vê o quanto a sua mente é criativa e o quanto que esses movimentos vão te atrair a fazer coisas novas, por exemplo, a ter ideias no seu trabalho, a ter um manejo diferente nas ações na sua casa, né? Menos acelera. Por quê? Porque você experimenta também momentos de leveza. De leveza. E no começo, quando a gente inicia, a gente tem pressa. Quer que aquilo passe logo, a gente nem consegue fazer. Insiste em fazer. Insista em fazer. Troque a leitura. Troque o uso do teu celular no horário do almoço, por exemplo, por 5 minutos de leitura. 5 minutos de leitura. E você vai ver o quanto que você vai reaprender a se tornar uma mulher mais leve nessa fase. Consequências de não fazer. Isso só fizemos algumas recomendações. Vamos aqui pensar nas consequências de não buscar apoio nessa fase de ansiedade na menopausa, né? Aumenta as crises de pânico. Sim, aumenta. Vai aumentar o teu isolamento social. Vai aumentar e vai também te levar ao processo de insônia, porque a mulher ansiosa, ela está com a cabeça, quando à noite desperta, pensando em várias coisas que estão acontecendo e que nem estão acontecendo, que vai acontecer, dos problemas que ela não conseguiu resolver. O que vai me acontecer? Nada, não vai te acontecer nada. Não vai te acontecer nada. Começa a trazer a tua atenção para o teu presente, para aquilo que você está fazendo. Começa a trazer atenção para aquilo que você está fazendo, para diminuir essa ansiedade de ter que fazer tudo. Porque, a princípio, esse exercício de eu ter que dar conta de tudo, ele vai ser gerador de ansiedade. Quando chega nessa fase da menopausa,
presta atenção. Quantas mulheres estão tudo nervosas? Nervosa para tudo. Nervosa para tudo. Não estão dando conta delas, aí está difícil de ser eu. O uso excessivo de medicamentos, isso só vai aumentar a medicação, só vai surgir, procura como o Dr. Gregory ensinou, toda hora é um medicamento, toda hora troca, eu não estou bem ainda. Por quê? Porque eu não fui fazer agir, eu não fiz a minha parte, eu não estou fazendo a minha parte. Eu estou querendo transferir a minha ansiedade para o médico resolver, para o psicólogo resolver, para a vida, ver se ela resolve para mim. Não vai ter isso, porque é você que vai resolver. E muitas das vezes a mulher chega ao risco de depressão. E segundo o manual americano, as mulheres ansiosas, elas, na menopausa, elas chegam muito à depressão. E é muito interessante dela pedir esse apoio e esse encorajamento para conseguir prosperar mais os anos da vida dela. Porque se ela entra na depressão, nesse quadro de depressão, eu não estou falando da depressão clínica, daquelas que já têm, eu estou falando de você ter esse quadro de depressão, se você não fizer esse autocuidado para vencer, superar a ansiedade, que nessa fase da mulher na menopausa, ela vai surgir por conta dessa questão biológica, ela vai surgir. E aí, como é que essa mulher também pode pedir socorro? Vamos pensar aqui, além do suporte que ela pode ter, ao qual já foi falado aqui, ela tem aí uma outra forma também. Existem grupos de apoio online, né, que ela pode também participar, mas é interessante, eu já percebi nos grupos de apoio que muitas vezes, ao invés das mulheres se apoiarem, parece que adoecem mais. Eu não sei o que acontece, que cada um quer trazer os seus problemas e acabam, né, além de não prosperar para melhoria, é mais um desabafo. Eu percebi bem isso, até porque eu queria conhecer antes de falar sobre isso. Mas às vezes uma pessoa confiável na família, um grupo de mulheres que estão na mesma fase da menopausa, que não tinham ansiedade, passaram a ter. Enfim, floresça onde você estiver, né? Na sua casa, com a sua família, no bairro onde você vive, na cidade onde você viva. Floresça ali. Não fica criando expectativas para ser gerador de ansiedade na sua vida, né? Floresça ali. Alimentar o teu jardim interno. Floresça o teu jardim interno. Se você tem muita coisa aí para fazer, tem muita roupa para lavar, tem muita roupa para passar, tem muito o que cozinhar ainda, né? Se você tiver que fazer, priorize. Faça aquilo que é possível você fazer. Tenha sempre muito boa vontade. É uma recomendação para as mulheres ansiosas. Por quê? Porque a boa vontade vai fazer você parar e olhar. Então, se alguém te pedir um copo com água, forneça o copo com água. Que vai fazer você parar ali aquilo que você está fazendo, não está te atrapalhando. Você está exercendo a boa vontade. Isso também ajuda nesse período em que você está enfrentando, porque na realidade você está demonstrando ainda mais um sinal de coragem para o enfrentamento da ansiedade. Você não estava ansiosa para fazer aquilo, mas alguém te pediu alguma coisa. Vai fazer. Às vezes você vai, mas o tempo não dá. Veja se é possível fazer. Ofereça um copo com água, né? E você não está nesse momento sozinha. Não está. No dia 27 de março tem um evento Menopausa Sem Dor, onde eu vou ensinar um caminho para você enfrentar a menopausa, inclusive a ansiedade. Além disso tudo que nós falamos aqui, existem muitas práticas que a gente pode colocar no nosso dia a dia, implementar. E com muito boa vontade, você consegue superar essa fase, sem alcançar uma depressão, sem ter síndrome do pânico, sem trazer medos para você, porque nada vai te acontecer. É a nossa mente que vai trazendo, e fazendo essa própria caminhada, vai só infiltrando as paredes, vai só infiltrando.
E eu faço esse convite para você no dia 27. Se você ainda não fez a sua inscrição, faça, é gratuito. Vem conhecer o que tem de inovação aí, para implementar o enfrentamento da menopausa. Esse método, ele não é teórico, ele é praticamente tudo com ferramentas de trabalho e desenvolvimento, e costura, porque apesar de tudo nós não somos uma caixa de sintomas só para ter conhecimento de sintomas, né, mulher? A gente vai aprender a se olhar. Aprender a olhar esse jardim que precisa de florir, que precisa ser tratado, né, com muito carinho, porque nós não queremos, né, ter depressão, nós não queremos aumentar a nossa ansiedade, a gente não quer ter irritabilidade, a gente sabe que isso sim são sinais sim, de melhoria, sinais para que a gente possa se cuidar de diferente. Será que não chegou o momento de fazer aí algumas mudanças? E no Menopausa Sem Dor a gente vai ver que é muito possível e muito viável fazer mudanças. E a mudança não é nada físico, né? Mas a mudança é interna, a mudança é mental, é aquela que vai te dar uma ordem para você viver uma fase feliz. Por que a menopausa ela é sem dor? Porque ela não precisa ter dor. Se é uma fase natural, ela não precisa ser isso que nós trazemos no nosso inconsciente coletivo. Que a menopausa é isso, que a menopausa é aquilo. Não, a menopausa é para ser vivida. Nós não enfrentamos os ciclos menstruais, não enfrentamos as fases difíceis, não enfrentamos as gestações aí. Se você não enfrentou, você tem alguém aí do seu lado que passou e chega nessa fase, a gente tem que viver com os cacos da porcelana, sabe? Aquela porcelana que brilhou, aquela porcelana que estava sempre bonita e que agora vai quebrar e a gente vai viver com esses caquinhos. Não, a gente vai viver feliz. É esse o meu objetivo aqui. Um ótimo final de domingo para vocês. Amei conversar um pouco. Amanhã nós teremos live às 8 horas. Estaremos aqui. Um ótimo fim de domingo para vocês.